Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos de fundo imobiliário e hoje vai ser o BRCR11. Fundo imobiliário de lajes corporativas está muito descontado, está em queda livre aí. Nós vamos dar uma estudada no geral dele aqui agora e ver se vale a pena investir nele, beleza? Então, bora lá! Então vamos começar. BRCR11, qual que seria o objetivo e o perfil desse fundo imobiliário? O BC é um dos maiores fundos de investimento imobiliário listado em Bolsa do Brasil. O fundo foi constituído em junho de 2007, então já é um fundo imobiliário bem antigo e desde então adota uma gestão ativa da sua carteira com o objetivo primordial de investir em escritórios comerciais de laje corporativa com renda no Brasil, estrategicamente localizados em grandes centros comerciais, por meio da aquisição de imóveis comerciais, de escritórios ou direitos relativos a imóveis. Possui uma política de gestão ativa baseada em 4 pilares. E quais são eles? Negociação competente dos contratos de locação, investimento em expansão e melhorias dos imóveis, eficiente reciclagem do portfólio e alavancagem positiva na aquisição de novos imóveis ou cotas de outros fundos imobiliários. Aqui do lado a gente vê algumas características desse fundo. Então o IPO dele foi em 2012. O administrador e escriturador é o BTG Pactual. Ele possui uma taxa de administração de 0,25% ao ano sobre o valor de mercado e uma taxa de gestão de 1,10% ao ano sobre o valor de mercado em caráter de desconto. Já fez 7 emissões ao longo aí da sua vida. Hoje ele possui 26.638.000 cotas e possui como público-alvo os investidores em geral. Hoje ele está sendo negociado uma cota a R$ 62,90 e um preço sobre valor patrimonial de 0,59. Então o fundo ele está com um desconto de 41%. Está muito descontado mesmo, o mercado está descontando bastante ele. Número de cotistas hoje, 131.383 cotistas, dividend yield dele de 8,98% ao ano e a sua valorização, na verdade, foi uma desvalorização de 29,05% ao ano. E só no mês atual ele já desvalorizou 5,94%. A evolução de cotistas dele, desde quando ele começou aí a sua vida, em 2018 para cá teve um crescimento mais exponencial em relação tanto às pessoas físicas quanto às pessoas jurídicas, mas a gente vê um maior crescimento no atual momento de pessoas físicas. Pessoas jurídicas estão diminuindo a sua participação nesse fundo imobiliário. E hoje as pessoas físicas detêm 70% da base de cotas do fundo, enquanto as pessoas jurídicas detêm 30% das cotas. E aqui do lado, a título de curiosidade, a Datacom e a data de pagamento dos dividendos. Então a Datacom seria entre o dia 5 e o dia 8 do mês, para você receber mais ou menos no meio daquele mesmo mês, que seria ali entre o dia 13 ao dia 16. E hoje ele está aí pagando, igual um reloginho mais ou menos, 46 centavos por cota. Aqui eu trago a carteira, ou seja, o portfólio desse fundo imobiliário. Então hoje ele tem 14 imóveis, está bem diversificado e aqui do lado a gente vê que a classe desses ativos, desses imóveis, boa parte deles são AAA, ou seja, os imóveis têm chances mínimas ali de inadimplência, alguns outros aqui de classe A e também alguns de classe B. E eles estão praticamente na cidade de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro. Aqui um ponto muito interessante para chamar a sua atenção em relação ao que? A vacância física desse fundo imobiliário. Talvez a âncora dele hoje em dia seja esse aqui, ó, esse imóvel do Senesp, que está com 56,7% de vacância física. Já tem esse Diamond aqui de 30,6% e também temos o Sucupira com 20% de vacância. E hoje a vacância física dele está em 23,3%. E eu trouxe aqui embaixo, a título de comparação, os últimos 5 anos da vacância física para a gente ter uma ideia. Então em 2020 a vacância física dele no mesmo mês de outubro aqui que a gente está estudando esse relatório, então eu peguei os meses de outubro dos anos anteriores também. Então no ano passado, em outubro do ano passado, ele estava com a vacância física de 14% e ele possuía 13 imóveis. 2019 a vacância era de 16% e possuía 11 imóveis. Já 2018 e 2017 chama a atenção isso aqui, que a vacância era 33% em 2018 e 31%
em 2019 com 10 imóveis nessa época aqui, então a vacância estava bem maior do que hoje em dia. Em 2016 a vacância era de 19% com 10 imóveis. Então a gente vê que esses 23,3% não é tão grandes coisas assim quando você olha os últimos 5 anos. Então ele está dentro do padrão ali a sua vacância física. Então, trazendo a receita por classe de ativos aqui, 69,2% vem do AAA, 8,9% vem da classe A e 22% da classe B. Então, a sua carteira, a sua receita ali é uma receita, vamos pensar assim, até que segura, porque esses ativos AAAs aqui são mais seguros em relação à sua inadimplência. Receita por região, 76% está na cidade de São Paulo e 23,7% na cidade do Rio de Janeiro. Já trazendo índices de reajuste, então 43,9% são reajustados através do IGPM, 53,3% no IPCA e 2,8% no IPC-FIP. Aqui do lado, tipicidade dos contratos, então 84,8% dos contratos são contratos típicos e apenas 15,2% contratos atípicos. Cronograma de vencimento, boa parte dos vencimentos desses contratos estão para depois de 2025, ou seja, 53,4%. 2024 já começa a chamar um pouco a atenção, já começa de 22,9% aqui do vencimento de alguns contratos. E aqui embaixo, receita dos locatários, a gente percebe que a Petrobras tem boa parte aqui da receita está atrelada a apenas um ativo, ou seja, a um cliente, 15,2%. Se der um problema nessa receita aqui, nesse inquilino aqui, então afeta significativamente a sua receita geral do fundo imobiliário. Trazendo agora a parte da sua análise gráfica, comparando com o Ibovespa e com o IFIX, então o Ibovespa seria a linha laranja e o IFIX a linha azul. Então ele perde aí de valorização das suas cotas no longo prazo, tanto para o Ibovespa quanto para o IFIX, e agora ele está em queda livre aqui, caindo, já passou pela média móvel de 72 períodos, isso aqui é o gráfico mensal de longo prazo, ok? Vamos dar uma analisada agora para ver se a gente enxerga alguns padrões, para ver se é um ponto bom da gente entrar, começar a comprar, enfim, vamos lá. Trazendo agora o gráfico semanal dele, o que eu acho de interessante, média móvel cruzou 17 períodos, cruzou para baixo da de 72 períodos, está despencando aqui nos últimos meses aqui esse fundo imobiliário e ele está muito próximo desse suporte aqui que eu tracei bem forte, essa linha amarela aqui, de dois suportes que ele respeitou há alguns anos atrás, em 2018 e 2017. Então aqui vai ser um ponto difícil para ele passar, para ele romper e continuar a sua queda aqui. Talvez ele esteja chegando no fim desse poço dele aí, dessa queda dele, mas aí a gente tem que olhar isso em outros indicadores para confirmar essa possível reversão de tendência aí nos próximos meses. Aqui embaixo a gente vê o indicador que é o MACD. O MACD ainda está apontando para baixo aqui, azul por baixo da laranja também, então continua essa tendência de baixa do fundo imobiliário. Ele já está nos extremos aqui, que ele já passou até a queda de março de 2020, comparando com queda lá do início da pandemia e também com a queda lá de julho de 2018, que seria essa circulada aqui. Então ele está muito nos extremos, o mercado descontou bastante esse fundo imobiliário. Então temos que esperar essa reversão do MACD aqui acontecer para começar a pensar em fazer aportes. Já o índice de força relativa aqui do lado está bem nos extremos aqui, se você olhar já passou da linha dos 30% aqui, então está bem sobrevendido o fundo imobiliário, a força vendedora está muito mais forte do que a força compradora e a gente vê que está bem abaixo até de março de 2020 e muito parecido com a queda de 2018. Então, o que eu enxergo na análise gráfica desse fundo imobiliário? Se ele sinalizar reversão de tendência nesses dois indicadores aqui, pode ser que ele dê uma grande alta aí nos próximos anos, entendeu? A análise gráfica eu acho que pode acontecer isso, ele está bem nos seus extremos, está quase chegando nesse suporte aqui, que é um suporte forte para ele romper aqui e continuar descendo. Talvez ele não rompa, se ele segurar aqui e ficar andando de lado um pouquinho, isso aí já é um sinalzinho que o mercado está precificando ele ali nesse ponto e aí revertendo alguns indicadores, seria bons pontos de entrada. Eu, Gustavo, não entraria nele no atual momento, eu esperaria alguns sinais de reversão de tendência, porque pode ser que ele desça mais um pouco e aí consiga comprar valores mais atrativos. Na parte fundamentalista dele, preço sobre valor patrimonial, um fundo que está com desconto de 41%, é muito desconto mesmo, o mercado está apertando a mão em cima dele
Ele tem uma diversificação boa ali em quantidade de ativos, são 14 imóveis que ele possui distribuídos em São Paulo, Rio de Janeiro, só que está pesando aqueles 3 ativos, a vacância desses 3 imóveis, e aí seria interessante reverter essa vacância para aumentar um pouco a receita do fundo imobiliário. E aí fica a seu critério analisar isso aí, esse geralzão que eu dei aqui, e ver se vale a pena você investir no BRCR11, beleza? Então é isso, se você gostou desse vídeo, já te peço aquela curtida para dar uma ajuda aqui no canal, e se inscreva aqui também se você gostou do vídeo, para receber todo o conteúdo. Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!